Fala galera, beleza? Galera, eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar um pouco sobre pH. É uma coisa muito importante pra gente que mexe com aquarismo, essas coisas, mas eu tenho certeza que a maioria não sabe nem o que é. pH significa o potencial hidrogeniônico, que na verdade nada mais é que indica a acidez, a neutralidade ou a alcalinidade de uma solução aquosa, da nossa água no caso. Um pH abaixo de 7 significa acidez. Quanto menor o nível de pH, mais ácida é a água. O pH é medido numa escala logarítmica, que significa que a diminuição de um ponto do pH torna a solução 10 vezes mais ácida. Por exemplo, você tem um pH 7, você vai baixar ele para 6, não é que você vai baixar uma escala, você vai baixar 10 escalas, que é do 7 para o 6. Por isso que muitas vezes tem o pH 6,5, que seria ali a divisão, por exemplo. O pH alcalino é a mesma coisa, é acima de 7 um pH alcalino, que a escala é a mesma, de 1 a 10. Você subiu um nível, você subiu 10 na escala. Muitas perguntas, eu peguei algumas perguntas lá nos grupos do WhatsApp lá. E o pessoal ficou com muita dúvida assim, como corrigir o pH sem usar remédio, sem usar produto químico. Algumas opções que eu achei assim mais simples, eu não peguei todas, eu peguei as mais fáceis de conseguir. Se você que tem um pH ácido e quer transformar ele num pH alcalino, num pH neutro, as melhores opções que eu achei foi concha, seja ela triturada no meio do substrato ou inteira mesmo, como enfeite, pedra calcária e basalto. Eu não consegui achar se era a mesma coisa, mas eu acho que não. Normalmente você acha mais fácil essas pedras para ciclídeo. Em aquário de ciclídeo costuma ter muito fácil essas pedras. Aquário marinho usa muito basalto. Aragonita, aí já é um tipo de substrato. E pedra de rio. Muita gente acha que a pedra de rio é neutro, pH, ele não altera o pH. Mas ela leva o pH sim. Por isso que é muito comum você ver aquário de king com pedra de rio. Já pro alcalina, para ácido, tem o pH alto, quero baixar ele. Uma das melhores opções que eu descobri foi o CO2. Para baixar o pH mesmo, o CO2 é muito bom para isso. Tronco, seja ele de aroeira, de não sei, qualquer tronco, aroeira, goiabeira. E muita gente perguntou se planta natural altera o pH. Não, ela não altera muito, mas ela baixa um pouco o pH sim, porque ela produz CO2. Então não é bem a planta que altera o pH, é mais o CO2 que ela libera. Beleza? Uma dúvida comum também foi: o que acontece se eu colocar um peixe no pH errado? Por exemplo, se eu pegar um ciclídeo e colocar no pH ácido. Ele não vai morrer assim na hora. Vou colocar ele no pH, ele vai morrer. Ele pode até viver. Só que a imunidade dele vai ser prejudicada. Ele vai ficar sem imunidade nenhuma. Então qualquer mudança brusca de temperatura ou até um fungo que não faria mal para ele vai fazer ele adoecer e provavelmente vai morrer. Eu peguei uma estatística aqui, eu não sei se é verdade, mas 95% dos peixes colocados em pH errado morrem. Mas por causa disso, que ele vai sugerir doenças que ele não tinha antes. Que pode acontecer em casos mais graves, tipo de um pH muito, que se pegar um peixe pH 8 e colocar num pH 6, ele vai ter descamação, falência de órgãos e a morte, com certeza. Muita gente me perguntou também, eu já tinha visto isso mais de uma vez, me falaram isso mais de uma vez. O pH neutro serve para qualquer tipo de peixe. Isso é mentira. Eu dei uma pesquisada, foi até difícil de achar. Mas é mentira, isso não existe. Vai acontecer a mesma coisa do pH errado. Você tem um peixe pH neutro, você põe ele no pH neutro. Você não vai pôr ele no pH
7,5, 6,5. Beleza? E só pra fechar aqui, o vídeo vai ficar um pouquinho curto, eu achei. Então eu peguei uma coisinha a mais. O que é a ciclagem ou a biologia do aquário? O termo biologia que a gente usa nada mais é que o estabelecimento de bactérias benéficas que fazem a ciclagem do nitrogênio do aquário. Uma vez que compostos excretados pelos peixes são tóxicos, que seria a amônia. Graças a essas bactérias se transformam em outros compostos não tóxicos. Nada mais é do que você pegar a sujeira do aquário mesmo, você tem que deixar o excremento do peixe ou até um resto de ração, você tem que ter essas bactérias formadas no aquário para ele remover essas bactérias. Não é que ele vai remover todas, por isso você tem que tomar cuidado para não elevar a amônia, mas uma boa parte ele vai, digamos assim, cancelar, ele vai consumir ela. Por isso que se você colocar um peixe no aquário sem ciclagem, sem ambientação, ele não vive muito. Porque a variação de amônia, até do nitrito e nitrato, varia muito até ele criar aquela bactéria benéfica. Beleza, galera? Dei uma pesquisada mais nas dúvidas frequentes que me perguntaram nos grupos do WhatsApp. Mas é isso, basicamente isso. Curtiu? Deixa um like aí. Qualquer dúvida, pode comentar que eu respondo. Valeu, galera!